Glória a Deus. Está todo mundo feliz? Todo mundo alegre, contente? Amém. Nossa, eu estava vendo a minha, está igual ele agora. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías 40. Isaías 40, 28. Amém? Isaías 40, 28 diz assim a palavra do Senhor: Não sabes, não ouvistes que o eterno Yahvé, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é incompreensível. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fatigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, os jovens tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Amém? Amém. Renovação de forças, essa é a promessa do Senhor para a nossa vida. Quando a gente entende quem a gente é, para que Ele nos criou, amém? E a nossa fonte de descanso, fonte de recarregar as energias é o Senhor, porque Ele é o nosso Criador, é da onde a gente veio, amém? Eu estava contando ontem, de novo, um testemunho lá no Oeste sobre o carregador do celular aqui que estragou a entrada do celular, e quando eu fui consertar, eu perguntei para quem arrumou por que estragou, né? Que algum motivo teve. Ele falou: você andou carregando esse celular em outros carregadores. Tem aquela risadinha amarela. Sim, fiz isso. Ele é quando você fica pegando um carregador aqui, aí pega um outro ali que já está estragado, aí carrega lá, aí carrega colar, você estraga a entrada do carregador do celular, você estraga a bateria do celular com carregadores que não é original do teu celular. Às vezes você coloca um ali que você achou lá no canto lá e coloca já para carregar rapidinho e acaba estragando. E eu falei isso, desde que aconteceu isso, o Espírito Santo ministrou a minha vida, que nós somos assim. Nós somos feitos por Deus, nós somos feitos para Ele. Ele é a nossa fonte. Ele recarrega as nossas energias. Amém? E quando a gente acaba procurando outras fontes para recarregar as energias, a gente começa a estragar. A minha esposa, ela tem que ter esse cuidado com o celular, de carregar somente no carregador que veio original. E a bateria do celular dela dura 2, 3 dias. Mas quando a gente acaba viciando o celular, não dura nem um dia, né? Carregou de manhã, de tarde já está com a bateria fraca. E assim é a nossa vida espiritual também. Quando a gente busca outras fontes, outras formas de suprir o nosso cansaço, a nossa exaustão, a gente acaba procurando outras fontes. Sei lá, sabe aquele dia que você está tão cansado que você só quer chegar em casa, você está pensando: eu vou chegar em casa e vou descansar, vou sentar no meu sofá e vou ficar sem fazer nada. Essa é a minha forma de descansar. Sabe, a gente muitas vezes peca em não pensar em chegar e buscar o Senhor. Ontem eu estava rindo com eles lá e falei de um rapaz que chegou em casa e ele estava tão cansado, mas tão cansado que ele falou: Senhor, a mesma oração de ontem, amém. De tão cansado que ele estava. E muitas das vezes a gente acaba fazendo isso, a gente acaba chegando em casa, não se liga, não procura Deus, né? A palavra do Senhor diz que todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino. E a gente deixa às vezes buscar lá para o final do dia. Uma simples oração acaba sendo a nossa comunhão com Deus durante o dia. Porque a nossa comunhão com o Senhor não pode ser somente na quinta e no domingo nos cultos. A nossa comunhão com Deus não pode ser apenas uma célula. A nossa comunhão com o Senhor não pode ser apenas numa reunião de escola de líderes
para recarregar a nossa energia. A gente não precisa esperar somente alguma coisa na igreja para a gente orar. A gente não precisa esperar uma orientação para estar lendo a Bíblia. A gente não precisa estar esperando uma orientação para estar jejuando. Amém? A gente tem que começar a procurar a nossa fonte, começar a procurar aonde recarrega nossas energias. Ele nos dá a visão de águia, para a gente olhar lá na frente, além dos problemas. A gente fica tão cansado porque a gente só está olhando para os problemas. Mas Ele nos deu a visão para olhar lá na frente, o que Ele vai fazer, amém? E os que confiam no Senhor têm essa visão, e eles enxergam aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida, amém? Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te entregar, Senhor, esse culto, Pai. Que não seja apenas mais uma reunião, Senhor, que não seja apenas mais um culto comum, Senhor, mas que o Senhor venha nessa noite, Senhor, teu Espírito Santo ministre a cada um aqui que está aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos, Deus, adorar o teu santo nome, Senhor, entregar um verdadeiro culto a ti, Senhor, que o Senhor possa falar a cada um que entrou aqui nessa noite, Pai, que o Senhor possa dar força, vigor, assim como diz a tua palavra, que eles achem e encontrem um descanso em ti, Senhor. Que o Senhor renove as nossas forças nessa semana que está se iniciando, Deus. Que seja uma semana de bênção, uma semana de vitória no Senhor, porque Tu és a nossa fonte, Tu és que recarrega as nossas baterias. Nós cremos em Ti, a nossa força está em Ti, Senhor. Nós queremos desde já Te agradecer, que o Senhor possa usar os louvores, a palavra, para falar com o Teu povo e ministrar a vida de cada um aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Jesus, queremos sim a Tua presença, papai. Senhor, tem liberdade nesse lugar, Senhor. Que o Senhor venha com toda a Sua majestade, Senhor Jesus, cumprindo tudo aquilo que o Senhor deseja no dia de hoje, papai. Em nome de Jesus.
como foi feita a abertura aqui hoje, a gente precisa ser guiado como Deus, ser carregado no lugar certo, para que a gente possa ter visões de águia, a gente conseguir olhar além do natural. Peça isso a Deus hoje, que eu consiga ver. Senhor, me dá a visão que o Senhor tem do meu futuro, não a minha, não terrena. Eu sei, Deus, que o Senhor não é um Deus irresponsável, Senhor, e não tem uma visão medíocre como a nossa, papai. Então me ensina a ver, papai. Me ensina a ver as tuas promessas, Senhor. Me ensina a ver, Senhor Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem guardado para mim, papai. Em nome de Jesus. Ah
nossa boca para falar tantas coisas bobas, tantas coisas que não vai agregar em nada. E só que nós temos um poder. Deus nos deixou com um grande poder. Diz a palavra de Deus que o poder de bênção ou de maldição está na nossa língua. Então nós temos o poder de profetizar bênçãos, cura, libertação, tudo aqui, ó. A gente não precisa ir muito longe, a gente está aqui, ó. A gente só basta abrir a boca para falar. Esquecer às vezes de ficar falando mal dos outros e abrir a boca para profetizar, para declarar, para falar: Senhor, eu declaro cura na minha casa, eu declaro cura na minha igreja, eu declaro prosperidade nesse lugar, eu declaro chuva de bênção aqui nesse lugar, eu declaro um poder extraordinário do Senhor nesse lugar. Amém? Abra sua boca para profetizar no dia de hoje. Vamos ter grande chuva de bênção aqui hoje. Uma chuva diferente agora está se formando no
Glória a Deus. É muito fogo e poder, amém? Glória a Jesus. Queridos, eu queria que você abrisse comigo Deuteronômio. Verso de número 1. Deuteronômio 28 e o verso de número 1 em diante. Quem achou, diga amém. Quem não achou, lê no telão. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Amém? Olha só, já vou ler o 2. Mas aqui está falando que se eu ouço a voz do Senhor meu Deus e cuido de guardar tudo o que Ele diz, o Senhor meu Deus vai me exaltar sobre todas as nações da terra. Então Deus, Ele tem prazer em exaltar, em mostrar o Filho obediente. Amém? Nós vimos isso em Jesus. Jesus era o único filho, um filho obediente. Deus teve prazer em mostrar Ele ao mundo, amém? E usar Ele para salvar, fazer dele Senhor. Hoje eu estava pensando sobre isso, né? Deus, Ele criou todas as coisas, construiu tudo, claro que com a ajuda do Espírito Santo e do Senhor Jesus, eles foram em 3. O homem foi feito à imagem e à semelhança deles 3, né? Então nós conseguimos olhar e ver tudo isso. Mas Deus deu a Jesus a oportunidade de ter a sua noiva, de ter o seu reino, amém? Onde ele pudesse fazer jus ao seu nome, não só porque ele era filho de Deus, mas porque ele realmente conquistou esse legado, esse lugar no reino, né? Dando a sua própria vida, lutando, curando, demonstrando o quanto ele amou o mundo também, e nós podemos ver tudo isso. Deus também, muitas vezes, Ele quer que eu demonstre o quanto eu amo, porque às vezes nós falamos de Deus, falamos da obra de Deus. A gente estava falando quinta-feira sobre isso, que muitas vezes nós usamos Deus, né? Eu não quero ser uma pessoa que usa Deus na minha vida, eu quero ser uma pessoa usada por Deus, né? E às vezes a gente só usa Deus para aquilo que a gente precisa, para aquilo que a gente quer, mas eu preciso também, né, entender que eu também posso ser usado por Deus para aquilo que Ele precisa, para aquilo que Ele quer. Assim como eu tenho necessidades e desejos e sonhos, Deus, Ele também tem necessidades, Ele tem desejos, Ele tem sonhos de ganhar, né, o mundo. Deus, Ele tem esse desejo, né, de que todos sejam salvos. E nós muitas vezes podemos também nos permitir ser usados por Deus, mas às vezes nós somos tão egoístas que a gente acaba só querendo usar Deus para aquilo que nós precisamos, né? E nós precisamos ficar atentos a isso. Deus, Ele quer exaltar. Jesus, Ele foi exaltado, Ele foi mostrado, Ele foi exaltado, Ele foi colocado num trono. Hoje, no nome de Jesus, né, nós podemos qualquer coisa. Ele nos deu uma procuração para expulsar demônios, para curar os enfermos, para fazer grandes coisas, no nome de alguém que lutou e venceu, né? Conquistou o território, conquistou um local. Mas aqui ele ouviu o que Deus disse, né? Se eu ouvir a voz do Senhor teu Deus e cuidar de guardar tudo o que Ele me ordena, o Senhor também vai me exaltar. Então esse desejo não é só para Jesus, mas para todos os filhos de Deus. Deus também quer mostrar a você. Olha para a pessoa que está perto de você. Deus tem necessidade de exaltar, de mostrar o filho obediente. Eu não sei como vocês se comportam, mas quando um filho nosso às vezes tira nota 10 na escola, né? Um filho nosso às vezes ganha um campeonato, um filho nosso às vezes faz alguma coisa que leva um mérito, leva uma honra, né? Nós queremos contar para todo mundo, né? Hoje em dia a gente bota as fotos no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, né? Dizendo o quanto eles são importantes, preciosos, e o quanto eles conquistaram. A gente tem esse prazer, essa alegria de mostrar que os nossos filhos são tão bons ou melhores do que a gente. E assim também Deus, Ele quer nos mostrar. Amém? Mas para Deus fazer isso, eu preciso ouvir o que Ele diz e praticar o que Ele está dizendo, né? Não está falando simplesmente de escutar. Aquilo que a gente já falou aqui. Às vezes eu posso escutar e não ouvir, né? A minha audição, ela implica em reagir. A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta, né? Então toda pessoa que diz que crê, que ela tem fé, ela precisa ter uma reação. Todo milagre que eu conquisto, ele é pela fé.
Mas se eu não tenho uma reação a uma palavra que eu escuto, não vai acontecer um milagre. Eu preciso reagir, né? O milagre ele se manifesta após a minha atitude, a minha reação àquilo que Deus está dizendo. Eu gosto muito desse verso de número 2, que fala assim: e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então tem bênção que vão vir sobre nós e vão nos alcançar quando eu ouço a voz de Deus. Então tem bênção correndo atrás de mim, correndo atrás de você. Amém? Quando nós ouvimos a voz do nosso Deus. Quando nós ouvimos a voz do nosso Deus, nós estamos à frente da bênção. Olha para a pessoa que está perto de você. O filho obediente, ele está na frente da bênção. Amém? A bênção que alcança ele, não é ele que corre atrás das coisas, é as coisas que correm atrás dele. É o benefício que corre atrás de nós. Você já pensou, você está em casa, você não foi no advogado, não foi em lugar nenhum, aí de repente batem lá na porta: oi, estou aqui. Por quê? Ah, porque eu quero trazer o benefício do INSS para você, eu quero trazer o benefício de uma compra no POC grátis para você, eu quero trazer o benefício de uma porta aberta de emprego para você. E você está em casa sentadinho, só ouvindo a Deus, né? E obedecendo. E as coisas acontecendo, e você dizendo: meu Deus, quantas bênçãos correndo e batendo na porta da minha casa. E a gente parece uma coisa que é mágica, né? Parece uma coisa surreal, mas é assim que acontece quando eu decido obedecer. As bênçãos vêm, correm e me alcançam. Você não precisa se esforçar tanto para conquistar as coisas que vêm atrás de você. E você simplesmente se esforça para poder obedecer aquilo que Deus está dizendo, né? Então aqui tem vários versículos falando de todas as bênçãos que vão vir, né? Eu quero falar dessas, da 8, que eu gosto também bastante. Fala assim: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em todo lugar onde você colocar a sua mão. E o Senhor te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Você já pensou, né? Às vezes tem pessoas que elas dizem assim: bota a mão aqui, ora aqui por mim, porque elas acreditam que a bênção está conosco. Por que a bênção está conosco, né? O Senhor está dizendo isso. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo. O Senhor diz assim: ei, bênção lá na casa da Suzana, ei, bênção lá na casa dos Miravianos, ei, bênção lá na casa deles, né? O Senhor, ele manda, ele está mandando a bênção ir para lá, né? A bênção lá no celeiro, né? Ei, bênção, ei, pão lá no armário da Suzana, pão lá na casa dos irmãos do Mirave, né? Então Deus, ele manda, ele dá ordem a essas bênçãos, que elas entrem nos lugares, nos ambientes. E aí diz o que eu acho legal, é essa parte que fala assim: e aonde você colocar a sua mão, faz assim, diga: minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos, minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos, minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos, minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Tudo aquilo que eu toco abençoado será, tudo aquilo que eu toco abençoado será. Minhas mãos estão cheias, bota a mão no bolso aí, das tuas bênçãos. Bota a mão no bolso. Tudo aquilo que eu toco abençoado será. Tudo aquilo que eu toco abençoado será. Minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Então Deus, ele dá a ordem para que as bênçãos dele estejam no lugar onde você colocar as suas mãos. Amém? Você vai colocar a mão ali na sua carteira e você diz: em nome de Jesus seja cheia, mesmo que ela estiver vazia. Amém? Você vai colocar a mão ali nos lugares onde precisam ser abençoados e você vai dizer: a bênção esteja sobre esse lugar, a bênção esteja. Eu lembro o ponto, eu sempre falo disso. A minha pastora, ela ganhou um apartamento, uma cobertura do prédio no centro da cidade de Brusque, e eles moravam de aluguel, não tinham condições, e Deus abençoou e deu para eles essa cobertura. Mas chegando lá não tinha os móveis, mas ela abençoava as paredes. A gente foi conhecer, né?
E aí ela dizia, aqui vai ter uma cozinha assim, 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 assim. Eu abençoo essas paredes para que tenham armários. Eu abençoo para que a pia seja assim de mármore. Eu abençoo para que aqui seja assim. E ali ela ia profetizando e declarando e abençoando. E o lugar onde você coloca as suas mãos é abençoado por causa das bênçãos de Deus que vem sobre a sua vida. Só porque, qual foi o seu esforço? Ouvir o que Deus disse e praticar. Você entende? Que coisa mais maravilhosa. E aqui ainda o 12, né? Vamos lá para o 12 então. Quem entendeu? Que as mãos, né? Se coloca a mão ali sobre um filho, uma filha, né? Está perturbado, está com um problema, bota a mão ali e faz uma oração em cima. Amém? Tem algum lugar, você vai fazer qualquer coisa, você precisa prosperar em algum lugar, bota a mão ali, profetiza, declara, faz uma oração e chama a prosperidade sobre aquele ambiente, sobre aquele lugar, porque as bênçãos estão nas suas mãos. Amém? Quem mandou? Deus. Olha para a pessoa que está perto e fala assim, Deus fez isso para você. Só porque você escutou ele, honrou ele, temeu ele, amém? Respeitou ele. Glória a Deus. Aí, olha só o 12, também gosto bastante desse verso, gosto de todos, mas tem uns que são os queridinhos da gente, né? Esse aqui também, ó. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro do céu. Olha para a pessoa que está perto de você e diga, você abriria a sua carteira para me olhar quando tem dentro? Se não tem nada, a gente não quer abrir porque a gente não quer mostrar que não tem nada, né? Se tem muito, a gente não quer abrir porque se o irmão precisa, daí pode pedir, né? Aí a gente não quer emprestar, né? Não quer dar também. Então, assim, a gente talvez não faria isso. Às vezes não faz nem para o marido, nem para a esposa, né? Às vezes não faz para ninguém. Mas aqui diz, né, que o Senhor não. O Senhor, ele abre o seu bom tesouro, né? Aonde? Qual é o tesouro? O céu. Né? O Senhor abre o seu bom tesouro, olha só, para dar chuva à terra no seu tempo. O Senhor, ele é muito generoso e ele não esconde nada para aqueles que o escutam, para aqueles que ouvem a sua palavra e decidem praticar. Amém? Ele diz assim, ó, o Senhor abrirá o seu bom tesouro para dar chuva à sua terra no seu tempo. Olha para a pessoa que está perto de você. Diga, não é no teu tempo. Não é na hora que você quer. Diga, entendeu, mimado? É na hora que o Senhor quer. É na hora que Ele decide, não é quando você quer, né? Às vezes nós queremos as coisas na hora, para agora, para ontem. Não, no tempo certo, né? E para abençoar toda a obra das suas mãos. Novamente, Deus quer abençoar a obra das minhas mãos. O que é a obra das minhas mãos? O meu trabalho. Aquilo que você faz com as suas mãos, aquilo que você pratica, toda a obra das suas mãos, o que você trabalha. Deus, ele diz que ele vai abrir o seu bom tesouro, o céu, vai mandar chuva no seu tempo para abençoar a obra das suas mãos. E aqui eu acho tão legal, ele fala assim, você emprestará muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Que legal, né? Eu acho muito humilhante a gente ter que pegar emprestado, mas acontece, Deus às vezes permite que a gente pegue emprestado para a gente poder entender o que é uma necessidade. Para quando você for bem obediente, Deus ele vai colocar na sua mão para você poder emprestar. E por que você vai ser generoso e vai emprestar? Porque um dia você já precisou pegar emprestado. Você sabe o que é a dor de não ter e precisar. E ali então Deus ele vai fazendo isso, ele vai dar para você emprestar. Você não vai mais precisar ir no banco pedir empréstimo. Você não vai mais precisar ir na Riachuelo pedir empréstimo. Você não vai mais precisar fazer isso. Você vai ter para emprestar. Amém? Alguém vai querer comprar alguma coisa, você vai dizer, não tem? Não tem. Pega aqui. Quanto que pode me pagar? Tal dia, então tá. Pega aqui. Você vai ter para isso. Porque vai estar sobrando, não vai estar faltando. Você entende? Só empresta quem tem sobrando. E Deus quer fazer isso. Por que você vai ter para emprestar? Porque o bom tesouro de Deus está sendo derramado sobre a sua vida. Amém? Parece um sonho, parece coisas que são muito distantes, mas não se tornam uma realidade quando você decide praticar. Amém? 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 Glória a Deus. Então nós vamos fazer agora o que o Senhor manda nós dizimarmos, o Senhor manda nós ofertarmos, né? Nós estamos ouvindo palavras que falam sobre isso, e nós precisamos aprender a ser praticante para que as janelas do céu sejam abertas, os bens sem medida estejam sobre nós, para que o Senhor possa nos exaltar, para que nunca falte nada sobre a sua vida, para que o bom tesouro esteja aberto, para que o Senhor dê ordem aos nossos
onde nós colocamos as plantas dos nossos pés e as nossas mãos sejam abençoadas. Amém? Então vamos fazer isso. Você pode trazer diante do altar teu dízimo, tua oferta, e nós estaremos orando por você em seguida. Santo me conduz o meu chorar e leva, Pai, aquilo que eu não consegui falar, e em forma de gemidos ele vai. Será que esse gemido passou aqui no Pai? Memoriza a velha cruz que viu na cruz, e leva eu virar com a cruz na palma de suas mãos e diz: pra tudo que Deus jamais um dia decifrou, o Espírito Santo me conduz o meu chorar e leva, Pai, aquilo que eu não consegui falar, tem forma de gemidos ele vai. Será que esse gemido passou aqui no Pai? Memoriza a velha cruz que o Filho carregou e leva. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor os nossos dízimos, ofertas, bendizendo o teu santo nome. Pedimos que as ricas bênçãos do céu estejam sobre a finança do teu filho, da tua filha, que as portas se abram, que os demônios devoradores, meu Deus, migradores, destruidores, gafanhotos, espíritos da miséria, tranca-ruas, sejam todos repreendidos e lançados ao mais profundo do abismo, em prisões eternas, até o grande dia do juízo final. Que as portas sejam abertas, a bênção seja instalada, a provisão venha do norte, do sul, do leste, do oeste, dos quatro cantos dessa terra, e alcance a vida dos filhos de Deus, eles sejam tremendamente abençoados em tudo aquilo que eles fizerem. Meu Deus, coloca as tuas mãos poderosas, segundo a tua palavra que nós lemos aqui. A tua palavra fala que o Senhor nos exaltaria sobre todas as nações da terra. O Senhor fez isso com Salomão, o Senhor fez isso com vários personagens bíblicos. Eles foram exaltados porque ouviram a tua voz, e não é diferente. O Senhor fez isso, faz isso, Senhor, com a tua igreja. Meu Deus, abre também as janelas do céu, abre, Senhor, o seu bom tesouro no céu, e dá bênção, Senhor, para os teus filhos, chuva de bênção sobre a vida de cada um deles. Eles sejam tremendamente abençoados em lugar onde eles colocarem as mãos no seu trabalho. Meu Deus, eles possam prosperar em tudo aquilo que eles fizerem de uma forma extraordinária, que os celeiros sejam fartos, sejam cheios e nunca lhes falte nada, de forma poderosa, Senhor. O Senhor abençoe o lugar onde eles colocarem as mãos, no nome de Jesus. Amém. Amém? Estenda a mão para lá. Pai, nós colocamos diante do Senhor os projetos de vida, acreditamos que Tu és Deus de milagre. Estão ali, Senhor, as necessidades, os sonhos, os planos dos Teus filhos, Senhor. E nós apresentamos tudo a Ti, Senhor. Porque, Senhor, nós temos os nossos planos, mas o Senhor tem a bênção. E nós pedimos que o Senhor abençoe de acordo com a realidade, a necessidade, e traga a resposta, Senhor, de cada petição, Senhor. Que os impossíveis tornem-se possíveis nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, uma salva de palmas para Jesus, apóstolo Antônio. Você consegue fazer melhor? Glória a Deus. Queridos, boa noite, graça e paz. Amém? Louvado seja Deus. Apóstolo Bittencourt, muito bom revê-lo, família, sejam bem-vindos. Louvado seja Deus. É bom estarmos na casa do Senhor. Glória a Deus. Assim como você está, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós exaltamos o Teu nome, Senhor, e glorificamos nessa noite, nesse lugar. Cremos de todo o nosso coração que o Senhor nos ajunta sempre com um propósito. Eu quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade de falar ao nosso coração, de ministrar sobre a nossa vida a Tua vontade, de todas as formas. O Senhor tenha liberdade, Espírito Santo, para falar ao nosso coração tudo que está no coração do Pai. Nós nos humilhamos diante da Tua poderosa mão, reconhecemos que dependemos do Senhor totalmente e pedimos que o Senhor seja, Pai, a voz a falar ao nosso coração nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia comigo em Jeremias, capítulo de número 29.
profeta Jeremias, capítulo de número 29, a partir do versículo de número 11. Jeremias, capítulo de número 29, e o versículo de número 11. A Bíblia diz assim, palavra de Deus: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém. Glória a Deus. Eu queria começar por aqui. O povo de Deus havia sido preso por Nabucodonosor, deportado para uma outra nação. E a Bíblia diz que aqui eles estavam vivendo um momento de alegria. Sabe quando a prova termina? Quando a luta acaba? Eu não estou falando do final de todas as lutas, estou falando do final de uma prova, de uma luta. Quando a gente tem a oportunidade de respirar, respira aliviado porque algo bom aconteceu. Eles estavam vivendo esse momento, essa respirada em meio a um tempo de muita luta, de muita guerra, de muita tribulação. O tudo de Deus está na Bíblia para nos ensinar que Deus tem um padrão, que Deus tem para nós o tudo. O tudo é uma resposta de Deus. Esse versículo de número 11 foi o versículo que eu e a Suzy escolhemos para colocar no nosso convite de casamento. Lembra disso, né? Achando, olha. Essa fase em 30 anos, né? Nós casamos ontem, 30 anos. E esse versículo eu sempre uso nos momentos que eu estou assim, naquelas provas difíceis de lidar e eu não sei para onde recorrer. Eu uso esse versículo para orar. Você sabe que a gente tem que aprender a orar a palavra, né? Você tem que aprender, pegar um salmo, ler o salmo, ore o salmo. É claro que tem salmo que você não pode orar. Senhor, me entrega os meus inimigos, corta a cabeça deles, esses salmos você não pode orar. Mas há os salmos que você pode orar. Você concorda com Deus quando você está orando os salmos. E eu estava orando esses dias. Esses dias eu fui muito atacado na área da enfermidade. Começou a me dar crises de arritmia. Eu tive em 2018 um infarto. E foi para a medicina um infarto fulminante junto com o AVC. E Deus foi tão bom, tão misericordioso, que me permitiu continuar vivo. Né? O Alex estava falando para mim, ele trabalhou com um rapaz que dirige a
ambulância, e o rapaz que disse, que dirige a ambulância, disse para ele assim: eu nunca vi alguém voltar a ter vida depois desse tipo de problema, porque ele estava feio na porta. Sabe aquelas escolhas que partem de Deus e não partem da gente? Deus sabe o momento certo para nós vencermos. Porém, nós não vamos conseguir ver um horizonte, um norte, se nós não entendermos que Deus espera de nós por tudo. Você pode falar com a boca: Deus, eu te entrego tudo, mas é no momento que você está vivendo uma prova que você descobre que você entregou tudo para Deus de verdade ou não. Ou você confia e descansa, ou você se desespera e murmura. O desesperado, a linguagem do desespero é a murmuração. Meu Deus, por que isso? Por que está acontecendo isso, Senhor? Eu sou teu servo, eu faço tudo certinho. A gente tem um padrão que a gente desenhou no coração de fidelidade e comprometimento, que muitas vezes isso não está alinhado à palavra, porque na palavra, fidelidade é você pegar aquilo que Deus fala e você decidir viver isso. E isso não é uma coisa fácil de se fazer. Você não se torna fiel porque um dia você estava pensando e deu um surto de amor por Deus e você disse assim: meu, hoje eu acordei muito fiel. Hoje que Deus pedir para mim, eu faço. Isso deveria ser algo para nós comum, porque servimos a Cristo. E ser fiel é uma decisão do coração que os nossos pensamentos lutam contra isso. Você é fiel, mas é fiel do quê? Deus estava falando ao seu povo que eles haviam sido resgatados da mão de Nabucodonosor e colocados de volta no caminho da promessa, que Deus tinha um plano bom para eles. Um plano de paz, não de mal, para nos dar um futuro. Uma outra versão da Bíblia diz um futuro e uma esperança, algo que nós poderíamos esperar com tranquilidade. Mas o que às vezes para nós é difícil é essa entrega de tudo, porque nós achamos às vezes que vir à igreja já é um tudo. Às vezes eu já te entreguei porque eu vou na igreja, né? Para mim é uma luta em igreja, mas eu vou sempre, acredite no que eu vou lhe dizer, sempre vai ser uma luta vir para a igreja. Sempre. Não é de vez em quando, é sempre. Tem épocas, né, final de ano, assim, que aparece familiar na casa da gente, aqui lá no canto do Kung Fu Panda, que a gente nem sabe de onde veio, de onde saiu, e aparece de repente, bem na hora de vir no público. Ou você trabalha com alguma coisa secular e na hora de você vir para a igreja aparece um cliente, cheio de ofertas para lhe fazer. Na hora do culto, na hora de você vir para o culto, isso é normal para você? Não é. Tudo que o diabo conseguir usar para roubar a tua atenção de Deus, ele vai usar. A sua preocupação, o seu desespero, a sua insegurança, a sua incredulidade, porque essas coisas vão nos impedir de tocar aquilo que Deus tem preparado para a gente. Deus é um Deus de milagres. Eu posso acessar os milagres de Deus a hora que o meu coração estiver aberto para Ele. As coisas acontecem na hora. E tem momentos que Deus fica olhando para a gente, mesmo sabendo quem somos, mesmo conhecendo o nosso coração e qual será a nossa resposta, Deus nos permite passar por apertos, para que o nosso coração seja denunciado para nós mesmos. Porque Deus sabe de tudo. Deus sabe, a Bíblia diz que antes que a palavra venha à boca, Deus já sabe o que a gente vai falar. Deus sonda a mente, aquilo que o ser humano não consegue ver, e às vezes a gente está assim, né? Para todo mundo ir lá dentro, a gente está estragadinho. E Deus sabe. Que coisa tremenda, que Deus é esse? Que sabe tudo
e não se impressiona quando nós falhamos, porque sabe quem somos. Está aqui um povo separado por Deus, escolhido por Deus, que teve uma resposta, tempos de oração, de aflição, porque eu não acredito que um povo que pertence a Deus não busque nos momentos de dificuldade. E eles estavam escravos, presos por Nabucodonosor. Aí agora, vamos lá para o Novo Testamento, Romanos capítulo de número 8. Esse é o versículo que a gente, às vezes, a gente foge. Romanos 8. Claro que não é o seu caso. Não se preocupe, nem fique constrangido. Eu sei que você é muito forte, poderoso. Faz Romanos, capítulo de número 8, e o verso de número 28. Diz assim: e sabemos que todas as coisas, tudo, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você sabe que a salvação é um propósito? E a salvação não é algo que você recebe num dia e se você não preservar ela, você não corre o risco de perdê-la. Eu estava conversando com um irmão de um outro ministério. É claro que o que Deus faz é perfeito. Tá? O que Deus faz é perfeito. Mas a palavra de Deus diz que a salvação ela precisa ser aperfeiçoada no temor do Senhor. Então existe um trabalho de Deus dentro da gente, que não depende do quanto que a gente conhece da Bíblia, depende do quanto a gente entrega. Tudo está ligado à entrega. Quando você decide orar, você está entregando o seu tempo para Deus. E Deus ama quem ora. Deus ama também quem não ora, mas quem não ora põe a mais. Então pergunta para quem está do seu lado, você está orando, irmão? De vez em quando eu dou uma orada, né, pastor? Eu peço para Deus abençoar meu pão, meu cafezinho, meu filho, minha filha. Isso tudo é válido, irmãos. Mas a oração não é um caminho para nós tocarmos em coisas que Deus pode nos dar. A oração é um privilégio de nós conversarmos com Deus, conhecermos a Deus, demonstrar o nosso amor para Deus. Eu quero usar o exemplo aqui de dois jovens. Eu gosto muito de falar dos dois porque tem tudo a ver com a gente, né? Lucas, deixa aqui marcado que a gente vai voltar aqui de novo, tá? De Romanos 8. Marca aí na sua Bíblia. Olha para o irmão que está do seu lado, pergunta para ele assim: irmão, cadê a sua Bíblia, irmão? Onde está a sua Bíblia? Parece que ela está desaparecida aí, a impressão minha. Lucas, capítulo de número 18. Vamos começar pelo jovem rico. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Verso 20. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Verso 21. E disse ele: todas estas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso,
Presta atenção. Quando Jesus ouviu isso, disse, respondeu aquilo que ele havia falado. Ainda que falta uma coisa. Vende tudo quanto tens. Reparte-o pelos pobres e terás o tesouro no céu. Vem então e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste porque ele era muito rico. Agora entenda aqui uma coisa, não é pecado ser rico. Não é pecado você trabalhar, Deus te abençoar, Deus honrar a sua vida, Deus te prosperar. Prosperidade faz parte do propósito de Deus. O problema é quando as coisas roubam o seu coração. Esse jovem, ele tinha acesso a lugares que a riqueza lhe proporcionava. E quando Jesus toca nas finanças desse jovem, Jesus estava tocando em algo que roubava o coração dele de Deus. Você pode ter todo o ouro do mundo, você só não pode ter o seu coração preso a isso. Você só não pode ter o seu coração desesperado por causa disso. Não é pecado, repito, você ser abençoado. Não é pecado, é uma bênção você ser abençoado. O problema é quando você permite que os seus recursos roubem o lugar de Deus no seu coração. É quando você troca Deus pelas coisas. É quando você valoriza mais, digamos, o físico do que o espiritual. Porque o seu eu de verdade é o seu espírito. É o que vai voltar para Deus. E o seu espírito não vai voltar de novo para uma nova vida. O seu espírito volta para Deus. O corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus. Agora, veja bem. O que está acontecendo aqui? Esse jovem, ele poderia ficar feliz da vida. Por ser um jovem, ele teria a oportunidade de reconstruir tudo de novo, mas de uma forma certa. Qual foi o medo dele? Foi perder o seu lugar, que o dinheiro lhe proporcionou. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é pecado você ter. É você colocar ele na frente de Deus. Agora, um capítulo na frente, eu quero falar de Zaqueu. Capítulo 19. É claro que Zaqueu tem um histórico, Zaqueu não é igual a gente, né? Digamos assim, não, de certa forma. Mas Zaqueu é o Zaqueu, irmãos. E no capítulo 19, tendo Jesus entrado em Jericó, sabe que Jericó é um lugar baixo e Jericó também tem um sentido espiritual, lugar onde a vida espiritual não é tão valorizada. Tem muito cristão que vive em Jericó. Mas vamos lá, isso não é a mensagem. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, vírgula, e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era ele de pequena estatura, ele era um camarada baixinho, né? Com todo respeito, os baixinhos que estão aqui, né? E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, um zambujeiro bravo, está em toda a tradução, porque havia de passar por ali Jesus. E quando Jesus chegou àquele lugar, passando por baixo do sicômoro, olhando para cima, viu e disse-lhes: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressou-se, desceu e recebeu alegremente. Preste atenção. É diferente você se aproximar de Jesus tentando impressioná-lo. No caso do jovem rico, ele diz que ele pratica tudo. Eu faço tudo certinho, não roubo, não mato, não destruo ninguém, não faço isso, não faço aquilo. Porém, o coração estava longe de Deus. Zaqueu se coloca num lugar estratégico porque quer ver Jesus. Ele
ele quer estar perto de Jesus. Eu acredito que o jovem rico também queria estar perto. Mas ele não ao receber a mensagem, ele não ficou tão feliz, porque Jesus não disse para ele assim: oh, você é um crente desde do seu nascimento, você pratica tanta coisa boa. Mas Jesus, quando olha para a gente, ele não olha o nosso sorriso, ele olha o nosso coração. Ele te conhece por dentro. Tem aqueles negocinhos que você esconde que ninguém sabe, que você não conta para ninguém, nem para a sua sombra. Jesus sabe o que é isso aí dentro de você. E aí, ele se aproxima com a intenção de chamar a atenção de Jesus pelas suas boas obras, e Jesus o toca na área em que ele precisava ser tocado. Um pouquinho mais no caminho, caminhando, continuando o seu caminho, Jesus encontra Zaqueu. E Zaqueu, ele era um publicano, um cobrador de impostos. O cobrador de impostos seria, como um político mafioso, vamos falar aqui para não me preso, né? É mais ou menos como um político sem vergonha, quase não tem, né? Que passa a perna em todo mundo. Zaqueu era aquele cara que ele cresceu de forma errada. Ele cresceu mexendo nas coisas dos outros, mas o texto diz que ele também era rico. E quando ele encontra Jesus, a Bíblia fala, na verdade ele se esconde em cima do pé de árvore para ver Jesus passar, e quando Jesus está passando por baixo, Jesus o avista. Jesus olha para ele, porque Deus sabe, quem está aqui está com o coração totalmente voltado para ele, querendo uma resposta, decidido a querer o reino, a buscar o reino, como quem está aqui só para ser mais um no meio da plateia. Quem sabe você está aqui na marra, né? Alguém te trouxe na marra, você não queria vir, mas você veio porque alguém ligou para você, vamos na igreja, porque se você não for na igreja, você vai ver. Aí, como você não queria ver, você é inteligente e veio. E Zaqueu fica escondidinho para ver Jesus passar, e Jesus olha para ele, porque conhecia o seu coração e a sua necessidade. Todos nós temos necessidades. Sabe qual é a maior necessidade da igreja hoje? É entender o que é o tudo. Porque o tudo para Deus não é o tudo que eu penso, é o tudo que Ele pensa. O tudo para Deus é tudo aquilo que Ele sabe que é o melhor para mim. O jovem rico não entendeu isso, mas Zaqueu, quando Jesus entra na sua casa, quer ver? Vamos continuar a leitura, para ver a diferença de um para o outro. E correndo adiante, subiu um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando Jesus para cima, viu ele e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apresentando-se, ou apressando-se, desceu alegremente, vendo todos isso, murmuravam, dizendo que ele entrara para ser hóspede de um homem pecador. Onde já se viu Jesus entrar na casa desse político sem vergonha? E vendo todos isso, murmuraram, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu vou restituir quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio salvar e buscar aquele que se havia perdido, ou buscar e salvar aquele que se havia perdido. Todos nós fomos achados por Ele, atraídos para Ele. Agora, sabe de uma coisa? Não depende do quanto tempo você lê a Bíblia, do quanto tempo você é crente, do quanto tempo você é cristão, entre você conhecer a Deus pela letra ou conhecer a Deus como uma experiência de entrega. Porque na entrega sempre está o tudo. Tá? Eu não estou falando de dinheiro, pelo amor de Deus, não me leve para esse extremo. Eu estou falando de coração, porque dinheiro também tem a ver com coração. O nosso coração, ele precisa estar 100% entregue para Deus, para que a gente possa confiar nele. Que Ele vai nos ajudar quando nós estivermos num momento em que nós não tenhamos o norte para onde ir. O jovem rico encontrou Jesus. Zaqueu provocou o encontro. Ele queria. Ele sabia que Jesus era a única esperança
para Ele. Sabe? Quando você já buscou ajuda em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é pessoas, e de repente se apresenta Jesus para você, e você não sabe nem o que fazer. O problema é o Jesus religioso, do Jesus vivo. Porque o Jesus religioso, ele não mora no nosso coração, ele mora na nossa mente. Eu já entreguei minha vida para Jesus, mas eu ainda negocio, eu obedeço isso, eu desobedeço isso, eu faço isso, aquilo ali eu não faço. Eu gosto de fazer esse pecadinho e aquele outro ali eu cuido para não fazer. Sabe, essa falta de entrega da gente, de tudo do nosso coração, é que falta para nós experimentarmos a alegria de ter Ele conosco. O resultado, irmãos, de tudo é a alegria. Não é os benefícios que a cruz nos traz, os 10 benefícios da cruz, os 21 benefícios da cruz. Tem pregação sobre a cruz na internet, e você vai achar 21 benefícios, 12 benefícios, 6 benefícios, um monte de coisa que você pode dizer que é seu direito, porque Cristo foi para a cruz no seu lugar. Porém, o quanto do tudo que Deus tem do seu coração com Ele, para que Ele possa te responder na medida que Ele gostaria de te responder. Zaqueu, ele entendeu de imediato. Quando Jesus chamou o seu nome, porque uma coisa é você chamar um conhecido pelo nome, né? Suzy, que é Toninho? Não, que foi, não é brincadeira, não disse que é Toninho. É metáfora, hipérbole, né? Não é bem assim. Uma coisa é você chamar pelo nome conhecido, e outra coisa é alguém que nunca lhe viu na vida lhe chamar pelo nome. Zaqueu ficou surpreendido. Ele estava ali para olhar alguém passar, e que ele ouviu falar que fazia milagres, que libertava as pessoas dos demônios. Ele estava ali para ver, e ele foi surpreendido pela voz dele. É isso aqui que eu gostaria de pesar aqui na balança do nosso coração nessa noite. O quanto de Jesus você tem estava aberto para ouvir? O jovem rico ficou escandalizado e ele foi embora. E a Bíblia diz que ele ficou triste por isso. Por quê? Porque Jesus tocou a sua ferida. O problema dele era esse. Zaqueu não. Zaqueu foi um cara que fez tudo errado, mas quando se encontrou com Jesus, ele decidiu arrumar. Ele decidiu se consertar. E isso, irmãos, arrumar e consertar do lado de dentro é uma experiência que a gente só tem quando a gente quer de fato, de verdade, estar com Ele. Por isso que essa mensagem ela está direcionada para o mundo. Pois eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, Deus antecipa as bênçãos antes de falar do que Ele quer. Então, verso 12, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E aqui entram os processos de restauração que a gente é desafiado a viver. Porque a gente tem que estar com o coração arrumado, irmãos, para Deus nos dar coisas, ou confiar a nós coisas do nosso coração. Se Ele não estiver pronto ou preparado, essas coisas não se manifestam para nós. O irmão, uma vez, um jovem, e disse para mim assim, no final de conta: olha, eu tenho uma sensação que eu vou ficar rico. Claro, eu falei a mesma coisa, amém. Aí passou 2 meses depois, ele chegou triste no culto e ele disse assim: sabe aquela sensação? Ela foi embora. Aí eu aproveitei o gancho e disse assim: sim, aquela alegria toda era só porque você estava com a sensação de que dinheiro está rico? E porque não ficou rico, ficou triste?
Você está entendendo o que significa Cristo dentro de nós? Jesus não é uma religião. Jesus não veio mudar uma religião. Jesus, ele é a verdade. A verdade é tudo aquilo que nós procuramos desesperadamente dentro de nós. Ele é o caminho porque ele é uma forma de viver diferente. Ele é a verdade porque ele vai me arrancar de todo tipo de engano. E ele é a vida porque é a vida que eu preciso ter para viver, entendendo que a eternidade é uma realidade e nós estamos caminhando para lá. Eu quero lhe fazer uma pergunta, eu não quero tomar seu tempo, eu quero que você pense um pouquinho sobre isso. Quem é o Senhor do teu coração? Quem é o teu tudo? É o seu trabalho? É o seu salário? É o seu marido, a sua esposa? Quem é o teu tudo? Porque se o seu coração estiver em coisas que o tempo destrói, que a traça destrói, que o ladrão rouba, seu coração está em apuros. Mas se o seu coração estiver em Jesus, tudo, Jesus disse, se as minhas palavras estiverem em vocês, e vocês estiverem em mim, tudo o que vocês pedirem ao Pai será feito, porque pedimos em nome de Jesus. Por isso Jesus é o caminho. Você não precisa de atalho para chegar em Deus, porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu quero ler novamente Romanos 8:28 para lhe lembrar. É claro que você já sabe, né? Estou pregando para pessoas que são maduras espiritualmente. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, fica na vírgula aqui, olha para quem está do seu lado e pergunta para quem está do seu lado: você ama a Deus? Não responda, só pergunta. Você ama a Deus? No Evangelho de João, no capítulo de número 14, Jesus disse que aquele que ama Ele é aquele que guarda os seus mandamentos. E guardar não é só ter aqui, é estar aqui, para que você possa caminhar em fidelidade com tudo diante de Deus. Se Deus estiver no seu tudo, o tudo de Deus vai estar em você. 1992, 2 anos de convertido eu tinha na época, eu fiz parte de um seminário com uma pastora muito conhecida a nível do Brasil, a pastora Valnice, de homens, e ela soltou uma pérola. Sabe aquela pérola que sai no meio da pregação? E ela disse assim: eu vou ter tudo de Deus quando Deus tiver tudo de mim. Alguns pregadores, né, eu já vi isso no YouTube, nas pregações, tem uns caras que soltam isso no meio da pregação, mas eles não dizem, a pastora Valnice me falou isso, eles dizem, foram eles. Mas esse não é o assunto de hoje. A questão aqui, no teu coração, está o tudo? Deus pode falar com você e contar com você para tudo? Ou você tem restrições? Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu era um cara com a vida toda errada, pensava uma pessoa que nós nunca iríamos evangelizar, como Mateus, né? Mateus também era cobrador de impostos, Mateus era judeu. E os discípulos tinham raiva de Mateus, porque Mateus ficava na coletoria, né? Recolhendo os tributos. Só que Jesus passou na coletoria e viu Mateus, como um dia Jesus passou por você e viu você. E eu quero lhe perguntar nessa noite: o quanto do tudo do seu coração está no altar de Deus, está no Senhor, está na vontade de Deus? E sabe de uma coisa, queridos? Eu não lhe conheço por dentro, mas Deus sabe quem você é.
quem sabe muitas coisas de Deus você ainda não está vivendo porque não tem tudo de Deus ainda na sua vida. Talvez você já foi uma pessoa do tudo. E o tempo roubou tudo do seu coração. Você se distraiu no caminho. Isso acontece. Porém, nessa noite, pela palavra que é Cristo, Jesus é a palavra viva, Jesus está aqui, Deus te achou. E você tem a oportunidade nessa noite de voltar o teu coração para o mundo de Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando for no culto do milagre. É isso que diz a Bíblia. Quando você buscar a Deus em todo o seu coração. Irmãos, Deus não se satisfaz com a metade. Deus prefere ficar parado do que olhando. Se você dá só 80% do seu coração, Deus ainda vai ficar parado do que olhando. Ele vai te observar, vai permitir você viver coisas até o seu coração ser atraído de volta para Ele. E você decidir por você, não por uma obrigação, pelo Espírito Santo, convencendo você do pecado, da justiça e do juízo com respeito à vontade de Deus para a sua vida. Eu repito, Jesus não é evangelho. Jesus é Deus. Evangélico ficou um nome muito estranho nos nossos dias. Nós somos cristãos, servos de Cristo, discípulos de Cristo. O quanto do seu coração está em Jesus? Vamos ficar quero orar por isso. Glória a Jesus. Eu quero orar por você que está aqui. Eu não sei se você veio, como veio o jovem rico procurar Jesus. Querendo uma resposta, uma resposta assim, tipo uma água com açúcar, né? Para parar o desespero. Ou você está igual o Zaqueu, sedento por algo novo que possa acontecer. Zaqueu ficou tão sedento que ele se desprendeu de tudo. Quem sabe o seu problema não é o dinheiro, é outra coisa. Que te prende, te amarra, te segura, que não permite você ser 100% dele. E sabe, ele está aqui nessa noite. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Eu gostaria de orar com você que está aqui. E Deus está falando contigo com essa palavra. E você diz assim, só você que quer, tá? Você não é obrigado. Repito, você não é obrigado. Se querer continuar como está, sem problema, fique à vontade. Mas se você está aqui e essa palavra falou no seu coração e você quer que algo diferente aconteça na sua vida, eu quero convidar você a sair do seu lugar. E vir aqui diante do altar. Eu quero chamar os pastores para nós orarmos, né? Aqueles que estiverem livres. Glória a Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Nós te damos o louvor por tudo. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pela tua bondade, pela tua misericórdia que insiste em todo o tempo em nos atrair para perto da tua presença, para perto do Senhor, Pai. Eu oro pedindo ao Senhor, junto com os meus irmãos, que o Senhor os fortaleça, o Senhor os abençoe, o Senhor traga clareza, o Senhor traga discernimento, que tudo aquilo que impede a visão de ser clara, tudo aquilo que atrapalha eles de caminhar contigo, tudo aquilo que é uma cegueira, Senhor, que fecha os olhos, que bloqueia o coração, que essas coisas caiam por terra nessa noite. Porque nós estamos aqui em busca do Senhor. Em busca do Senhor, Pai. Não é os milagres que nos atraem, Pai. É o Deus bom que o Senhor é.
é o Cristo poderoso que o Senhor é reconhecermos o teu amor, a tua entrega, a tua renúncia que nos deixa impactados ao ponto de nós queremos responder para o Senhor. Pai, fala ao nosso coração, Senhor. Remove do nosso coração os ídolos de dentro, para que nós possamos enxergar a grandeza do Senhor, para buscarmos ao Senhor com todo o nosso coração, Pai. Buscar-me-eis, diz a tua palavra, e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Nós nos humilhamos debaixo da tua poderosa mão, Pai. Nós reconhecemos que somos fracos, que a nossa natureza, Pai, é uma natureza que temos que estar em guerra em todo o tempo, porque ela quer roubar a gente do Senhor. Então ajuda a gente, Espírito Santo, nos atrai com as tuas cordas de amor, Senhor. Alinha o nosso coração com o teu reino, alinha o nosso coração com o teu propósito, Pai. Que a tua vontade, Pai, nos alcance, que a tua vontade, ela se manifeste diante de nós, que o teu nome seja glorificado, Pai, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, Senhor, na vida deste homem, na vida desta mulher, que o Senhor engrandeça o teu nome nesta noite na vida deles, tocando-os de forma sobrenatural. Tira a preocupação, Senhor, tira, papai, o desespero do coração, dá-nos a tua paz, a paz que excede todo o entendimento, que iria guardar o nosso coração em Cristo, que essa paz nos encontre, Pai. Que o teu nome seja glorificado na vida do meu irmão, que o teu nome seja glorificado, Senhor, na vida da tua filha, Pai, na vida do teu filho. Que o Senhor faça grandes e poderosas obras nessa noite, na vida de todos que estão aqui, Pai, de todos nós. Nós queremos te encontrar, Senhor. Queremos nos entregar de todo o tempo, de todo o tempo. Nós queremos a tua vontade. Venha o teu reino. Seja feita, papai, a tua vontade aqui na terra, Pai, como ela é feita no céu. Faz aqui, Pai, faz mais uma vez, Espírito Santo, traz renovo, traz alegria, Senhor. Alinha, papai, o coração, alinha o coração com o propósito. Eu oro para que nada nos segure, nada nos impeça de vivermos o teu reino, a tua vontade. Que o Senhor surpreenda, papai, o teu filho. Nós estamos iniciando uma nova semana, Pai. Traz sinais para o teu filho, para a tua filha, papai, de tudo aquilo que o Senhor está preparando para eles, para esses dias. Abre as portas, supre as necessidades, atrai a eles as pessoas certas. Em nome de Jesus, nos livra de todo engano, nos livra das artimanhas do diabo e nos protege, Pai. Nós queremos o caminho, não atalhos. Nós queremos o caminho, queremos estar firmes com o Senhor. Oro abençoando o teu povo nesta noite, declarando, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos, um tempo novo. Eu quero profetizar Jeremias 29:11 na vida de todos eles. Eu bem sei, diz o Senhor, os caminhos que tenho para cada um de vós, para vos dar um futuro e uma esperança. Coisas boas estão acontecendo, acredite. Deus nessa noite está mudando a história de algumas pessoas que estão aqui. Algo poderoso está acontecendo no mundo espiritual a favor da vida de algumas pessoas por causa do seu posicionamento diante do Senhor nesta noite. Que o Senhor te abençoe e te surpreenda em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Diga para a pessoa que está perto de você, todas as coisas contribuem para o teu bem. Amém? Porque Jesus te ama, Deus te ama. Estenda sua mão em direção ao seu lar, à sua casa. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos cada lar aqui apresentado, declaramos as bênçãos do céu invadindo este lar de uma forma extraordinária. Aquele que não é salvo, aquele que não é convertido, Senhor, aquele que não é liberto, Senhor, seja visitado com libertação, cura e salvação neste lugar, de uma forma poderosa. Coloca uma muralha de fogo ao redor, guardando, Senhor, livrando este lar de todo mal, no nome de Jesus, e dá todo o suporte que essa família precisa. Meu Deus, dá tudo, Senhor, aquilo que eles precisam. Nós declaramos que os celeiros sejam fartos e uma semana de vitória abençoada na tua presença, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o seu rosto e Ele te dê a paz em nome de Jesus. Amém? Deus nos abençoe e até quinta-feira em nome de Jesus.